Vamos falar sobre ela, que se aproxima a cada dia. Eleição. Tem pesquisa, hein? Para você que gosta de pesquisa, nós da imprensa adoramos, porque a gente consegue ver um retrato da sociedade. Hoje é dia de Nexus BTG, que trouxe cenários da corrida presidencial deste ano. Vejamos aqui então. Primeiro turno, nós temos aparecendo em primeiro lugar Lula, com 41% das intenções de voto, seguido de Flávio Bolsonaro, 37%. Vamos ver a margem de erro? 2 pontos. Portanto, eles podem estar tecnicamente empatados. Você reduz 41, 2 pontos, vai para 39, e de 37 você aumenta 2 pontos, vai para 39. Ronaldo Caiado aparece com 5%, Renan Santos 3%, Romeu Zema 3% também. Na próxima tela nós temos Augusto Cury, que participou inclusive do debate ontem. Só tinham 3 pessoas no debate ontem, infelizmente. 2% Augusto Cury, Samara Martins 1%, Rui Costa Pimenta, Hertz Dias e Edmilson Costa não pontuaram. Aqui na próxima tela, Wilson Grassi, Clariana Barão também não pontuaram. Nenhum branco ou nulo. Foi respondido por 5% dos entrevistados e não sabem o que fazer da vida ou não quiseram responder à pesquisa. 3%. Certo? Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio, os candidatos se empatam tecnicamente. E aqui é interessante porque nós temos a evolução. Temos agosto, 10 de agosto, 17 de agosto e agora 24 de agosto, tá? Você tinha Lula 47, Flávio 44. Mantivemos o mesmo número e agora nós tivemos uma ligeira queda de Lula. Foi para 46 e Flávio um ligeiro aumento. Estão aqui empatados, sem nem... Aliás, considerando a margem de erro, tá? Bem próximos os dois. Quem respondeu nenhum branco ou nulo está em 8%, não sabe ou não respondeu 1%. Mudando o cenário, vamos supor que Caiado vá para o segundo turno com Lula. Também temos aqui um empate técnico, hein? De 46 pontos, Lula foi para 45, agora voltou para 46. Caiado manteve-se com 42%. Se a gente tira 2 de Lula, vai para 44. Se acrescenta 2 em Caiado, vai para 44 também. Portanto, tecnicamente empatados. No quesito, nenhum branco ou nulo está em 11 pontos, 11%. 2% não sabem ou não responderam à pesquisa. Vimos Lula e Flávio, vimos Lula e Caiado, agora é Lula e Romeu Zema. A diferença é maior entre os dois, tá? 47% para Lula, 40% para Romeu Zema, mesmo considerando a margem de erro, eles não ficam tecnicamente empatados. Neste caso, 11% para nenhum branco ou nulo e não sabem ou não responderam 2%. Contra Renan Souza, nós temos também. Lula venceria no segundo turno. E nós temos Renan Santos. Desculpe, acertei o S, mas errei na sílaba seguinte. Renan Santos. Lula 47, Renan Santos 35. Então nós temos aqui 12 pontos de diferença. Considerando a margem de erro, poderia ir para menos, né? Mas ainda assim bastante distantes. E aumenta o número de nenhum branco e nulo, viu? 15% é o maior índice entre brancos e nulos. E 2% não sabem ou não responderam. Eu mostrei tudo isso para vocês, mas ainda temos mais informações. O levantamento ainda analisou o potencial voto de rejeição. Que aí, né? E já a Clarissa vem aqui analisar com a gente. Rejeição, gente, pauta, infelizmente, é a eleição. A gente sabe muito mais do que a gente não quer do que a gente quer, infelizmente, né? Não votaria de jeito nenhum em Lula, 49%. Votaria, ou é o único em quem votaria, 39%. Poderia votar nele, mas também em outro. Curiosa essa casinha aqui, né, Clarissa? Que é a galera que poderia votar em alguém do PT, mas também votaria em qualquer outro. 11%. Não conheço Lula, 1%. Não sabe ou não respondeu, 1%. Não conheço, tipo responder não conheço Bolsonaro, mas enfim, né? Vai saber. 49% e 39% a diferença, tá? Agora o potencial voto de rejeição em Flávio Bolsonaro. 48% não votariam de jeito nenhum.
27% dizem é o único em quem eu votaria. 20% dizem eu poderia votar nele, mas também poderia votar em qualquer outro. Tá mais alto isso aqui, hein? Era 11% para Lula, 20% agora para Flávio. Não conheço, 4%. Não sabe ou não respondeu, 1%. Em último recorte, a Nexos questionou se os eleitores aprovam ou desaprovam. Lula, não aprovo, desaprovo, 49%. O mesmíssimo índice, considerando a margem de erro, de aprovação, que é de 48%. Não sabem ou não responderam, 4% dos entrevistados e entrevistadas. Pesquisa Nexos BTG ouviu 2.006 eleitores de todo o país entre os dias 21 e 23 de agosto, ou seja, sexta, sábado e domingo, até ontem. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança 95%. Levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está devidamente registrado. E aqui o número, tá? Se você quiser ter acesso, 09028-2026. E aí, Clarissa? Qual a sua leitura em cima dos números cada vez mais, hein? A gente vai acompanhando ali as evoluções, apesar de que algumas sensíveis, né? Se mantendo ali alguns dados. Se mantendo, Elisa, mas eu acho que a evolução, por mais que ela seja muito sutil nesse levantamento, ela é muito relevante. E ela vem como um sinal de alerta, sim, para a campanha do presidente Lula. A gente vê nessa pesquisa, BTG Nexus, pela primeira vez aí nesse levantamento, um quadro em que o presidente Lula se encontra num cenário de possível empate técnico com Flávio Bolsonaro na primeira etapa de votação. Eu falo possível porque a gente está bem no limite da margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Então, claro, é muito limítrofe ali a coisa. Ainda assim, é a cena do presidente da República, a figura que está no exercício do cargo, ou seja, tem controle da máquina pública, vendo seu maior adversário começar a chegar muito perto. Numericamente, em tese, a gente não tem como dizer com toda certeza que Flávio Bolsonaro não está no mesmo patamar que o presidente Lula. Verdade. E isso é, sim, um cenário muito diferente daquele que a campanha do presidente Lula idealizava, enxergava lá atrás. Só para a gente recapitular um pouquinho, vamos lembrar como foi quando o nome de Flávio Bolsonaro começou a ser ventilado. E ali, os aliados do presidente Lula diziam, o melhor dos cenários para a gente é o Flávio candidato, porque se for Tarcísio de Freitas vai ser mais difícil, a rejeição é maior, e aí a gente vai para a rejeição. A gente tem, pela primeira vez ali, o presidente Lula com uma rejeição numericamente mais alta que a de Flávio Bolsonaro. Então, justamente o critério que era visto pelos aliados do presidente Lula como chave para um desempenho ruim de Flávio Bolsonaro, que eles considerariam ruim para Flávio Bolsonaro nas urnas, não está colocado com tanta clareza quanto já teve no passado. Então, quando a gente olha esses dados junto com a evolução de cada um dos candidatos e os acontecimentos que vieram à tona nos últimos meses, nas últimas semanas, fica sim desenhado um cenário preocupante, porque a gente tem uma campanha que está mudando de molde, está mudando de cara, saem um pouco de cena aqueles assuntos como a segurança pública, que a gente achava que ia ser um tema que dominasse tanto o debate, entra a corrupção. Corrupção por quê? Porque a gente tem o filho do presidente, o Lulinha, mais uma vez no centro do noticiário, algo que já criou dificuldades, criou obstáculos políticos para o presidente Lula lá atrás. E a gente tem também, ao mesmo tempo, o caso Dark Horse para Flávio Bolsonaro. E mesmo com a gravidade toda do caso Dark Horse, parece não ser suficiente para segurar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro embaixo nas pesquisas, como a campanha de Lula esperava. Então, é um cenário difícil que mostra uma campanha extremamente polarizada, extremamente concorrida. Ou seja, mais uma vez a gente vai ter aquele clima de fla-flu, aquela dinâmica de arqui-inimigos na campanha presidencial, se o cenário permanecer dessa forma até a ida às urnas. Incrível que a gente vai começar o período eleitoral de fato, e no dia da eleição, sem saber o que pode acontecer, né? Para o primeiro turno já tem uma previsibilidade, mas para o segundo turno, tudo pode acontecer e a depender do candidato, inclusive nada. Clarissa Oliveira trazendo para a gente aqui o olhar